E se a Idade Média nunca tivesse acontecido da forma como conhecemos? E se em vez de 1000 anos de trevas, guerras e esquecimento do saber clássico, a humanidade tivesse seguido um caminho completamente diferente após a queda de Roma? Imagine um mundo onde o conhecimento antigo nunca foi perdido, onde a ciência continuou avançando sem interrupção e onde a linha do tempo da civilização seguiu por uma estrada completamente distinta. Parece ficção científica, mas essa possibilidade quase aconteceu. Se você gosta desse tipo de reflexão sobre os caminhos não trilhados da história, deixe seu like e se inscreva no canal, porque vamos explorar juntos um dos cenários alternativos mais fascinantes e impactantes que a humanidade poderia ter vivido. Para entender o que poderia ter sido diferente, precisamos primeiro olhar para o que realmente aconteceu. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente caiu. O que se seguiu foi um período que os historiadores chamam de Idade Média, uma época que durou aproximadamente 1000 anos, até por volta do século XV. Durante esse tempo, muito do conhecimento acumulado pela civilização greco-romana foi esquecido ou perdido no Ocidente. Bibliotecas foram destruídas, textos científicos desapareceram, e o avanço tecnológico praticamente estagnou em muitas regiões da Europa. As rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo ao Oriente se fragmentaram. A alfabetização caiu drasticamente, ficando restrita principalmente aos mosteiros. O método científico dos gregos foi abandonado. A medicina regrediu. A engenharia romana foi esquecida em grande parte. Enquanto isso, no mundo islâmico e em partes da Ásia, o conhecimento continuou sendo preservado e até expandido. Mas na Europa Ocidental, houve um verdadeiro retrocesso intelectual e científico. Mas e se esse colapso nunca tivesse ocorrido? E se o Império Romano não tivesse caído em 476, ou se tivesse se transformado de maneira mais gradual e estável, mantendo suas instituições, suas bibliotecas, suas escolas e sua rede de conhecimento intactas? Imagine que, em vez da fragmentação caótica em reinos bárbaros, houvesse uma transição organizada, uma reforma política que preservasse a estrutura administrativa romana, o sistema educacional e, acima de tudo, o acesso ao conhecimento. Esse é o nosso ponto de ruptura, o momento em que a história vira à esquerda em vez de à direita. A partir daqui, estamos entrando em um mundo que nunca existiu, mas que poderia ter existido. No curto prazo, nos primeiros séculos após essa transição suave, as consequências seriam enormes. As grandes bibliotecas de Roma, Alexandria e Constantinopla continuariam funcionando como centros de estudo e pesquisa. Os textos de Aristóteles, Platão, Arquimedes, Euclides e Galeno não precisariam ser redescobertos 1000 anos depois através de traduções árabes, porque nunca teriam sido perdidos. As universidades, que na nossa linha do tempo só surgiram no século XI e XII, poderiam ter se desenvolvido muito antes, talvez ainda no século VI ou VII, como evoluções naturais das escolas romanas. A alfabetização não seria privilégio de poucos monges, mas se manteria como uma habilidade mais disseminada entre a população urbana. O conhecimento médico de Galeno e Hipócrates continuaria sendo estudado, praticado e, mais importante, questionado e aprimorado. A engenharia romana, com seus aquedutos, estradas e sistemas de construção, não seria esquecida, mas continuaria evoluindo. No médio prazo, ao longo de 500 ou 600 anos, as transformações se aprofundariam de maneira impressionante. Sem a estagnação medieval, o método experimental que só foi redescoberto no Renascimento poderia ter continuado desde a Antiguidade. Cientistas e filósofos naturais não precisariam esperar até Francis Bacon ou Galileu para aplicar observação sistemática e experimentação. A astronomia poderia ter avançado séculos antes, talvez levando a descobertas sobre o sistema solar ainda na antiguidade tardia. A matemática, preservada e desenvolvida continuamente, poderia ter produzido conceitos de cálculo e álgebra muito antes de Newton e Leibniz. A medicina, sem o retrocesso medieval que misturava superstição com prática, poderia ter começado a entender contágio e anatomia humana
de forma muito mais precoce. Pense nisso. Sem a Idade Média, não haveria a necessidade de um renascimento, porque nunca teria havido uma Idade das Trevas para renascer. Politicamente, o mundo também seria irreconhecível. Sem a fragmentação da Europa em centenas de pequenos feudos e reinos em guerra constante, poderia ter surgido uma federação de cidades-estado ou províncias semi-autônomas, ligadas por comércio, leis comuns e uma língua franca derivada do latim. A Igreja Católica, que na nossa história preencheu o vácuo de poder deixado por Roma, teria um papel diferente, talvez mais como instituição espiritual e menos como poder temporal absoluto. Isso poderia ter evitado as cruzadas, ou ao menos dado a elas uma forma completamente diferente. A Inquisição, as guerras religiosas, a perseguição ao conhecimento científico que entrava em conflito com dogmas, tudo isso poderia nunca ter acontecido, ou acontecido de forma muito atenuada. Culturalmente, a continuidade do mundo clássico significaria que arte, filosofia e literatura nunca teriam passado pelo filtro medieval cristão que reinterpretou e muitas vezes censurou o conhecimento antigo. As peças perdidas de Sófocles e Ésquilo estariam completas. Os tratados científicos que conhecemos apenas por fragmentos ou referências indiretas estariam inteiros, sendo estudados e comentados ao longo dos séculos. A filosofia teria evoluído de forma diferente, sem o domínio absoluto da teologia escolástica sobre o pensamento europeu. Talvez o materialismo filosófico, o atomismo de Demócrito e Epicuro, tivessem florescido mais cedo, preparando o terreno para uma revolução científica séculos antes do que aconteceu. E então chegamos ao longo prazo, ao mundo de hoje, se essa história alternativa tivesse se desenrolado. Como seria nosso presente em 2026 se a Idade Média nunca tivesse interrompido o progresso humano? É impossível fazer previsões exatas, mas podemos especular de forma informada. Primeiro, a ciência e a tecnologia estariam provavelmente 1000 anos mais avançadas do que estão agora. Isso não significa necessariamente que teríamos carros voadores e cidades em Marte, porque o progresso científico não é linear e enfrenta limites naturais. Mas certamente estaríamos em um patamar muito diferente. A Revolução Industrial poderia ter acontecido na Idade Média da nossa linha do tempo, no século IX ou X, quando máquinas a vapor e conceitos básicos de mecanização poderiam ter sido desenvolvidos a partir do conhecimento preservado de pneumática e hidráulica dos gregos. A medicina seria imensamente mais avançada. Sem 1000 anos de retrocesso, a teoria dos germes poderia ter sido descoberta no século X ou XI, em vez de esperar até Pasteur no século XIX. A genética, a biologia molecular, a farmacologia, tudo isso poderia ter séculos de vantagem. Doenças que devastaram a humanidade por milênios, como varíola, peste e tuberculose, poderiam ter sido erradicadas há muito tempo. A expectativa de vida humana poderia ser bem maior do que os 70 e poucos anos que temos hoje. Talvez já tivéssemos vencido o câncer, entendido completamente o cérebro humano, ou até mesmo começado a manipular o envelhecimento em nível celular. Politicamente, o mundo seria organizado de forma radicalmente diferente. Sem o feudalismo medieval e suas consequências, como o surgimento dos Estados-nação europeus baseados em monarquias absolutas, talvez a democracia grega e a República Romana tivessem evoluído continuamente em sistemas de governança mais sofisticados. A ideia de direitos individuais, de separação de poderes, de representação popular, poderiam ter se desenvolvido naturalmente ao longo dos séculos, em vez de precisarem ser redescobertos e lutados com sangue durante o Iluminismo e as revoluções dos séculos XVIII e XIX. Talvez nunca tivesse havido monarquias absolutas como as conhecemos, nem os horrores do colonialismo europeu, que foi em parte possibilitado pela superioridade tecnológica que a Europa desenvolveu justamente depois de sair da Idade Média. E a religião? Sem a Idade Média, o cristianismo teria evoluído de forma muito diferente. Sem o domínio absoluto da Igreja sobre o pensamento e a sociedade europeia durante 1000 anos, a relação entre fé e razão, entre ciência e religião, poderia ter sido muito menos conflituosa.
Talvez nunca tivesse havido um Galileu forçado a se retratar, um Giordano Bruno queimado na fogueira, ou séculos de tensão entre descoberta científica e doutrina religiosa. A secularização da sociedade poderia ter acontecido de forma mais gradual e menos traumática. Ou talvez religião e ciência tivessem encontrado uma coexistência pacífica muito antes. Geograficamente, o mapa do mundo seria irreconhecível. Sem as cruzadas, sem a reconquista ibérica, sem a formação dos reinos medievais que eventualmente se tornaram potências coloniais, toda a história da exploração e colonização seria diferente. As Américas ainda teriam sido descobertas pelos europeus? Talvez sim, mas provavelmente muito antes, com tecnologia naval mais avançada. E talvez o encontro entre o velho e o novo mundo não tivesse sido tão devastador para as populações indígenas. Ou talvez em um cenário alternativo fascinante, as próprias civilizações americanas, se tivessem tido mais tempo para se desenvolver sem interrupção, pudessem ter alcançado níveis de sofisticação tecnológica que tornassem o encontro mais equilibrado. A linguagem que falamos seria diferente. Sem a fragmentação medieval do latim, em dezenas de línguas românicas, e sem a influência dos idiomas germânicos que invadiram o território romano, talvez houvesse uma língua comum, descendente direta do latim, falada por bilhões de pessoas em todo o mundo desenvolvido, dessa linha do tempo alternativa. A cultura popular, a arte, a literatura, tudo seria baseado em uma tradição contínua, de 2.500 anos. Não em uma que foi interrompida e depois mal remendada. Mas há também um lado mais sombrio a considerar. 1000 anos a mais de progresso científico significariam também 1000 anos a mais de capacidade destrutiva. Bombas atômicas poderiam ter sido inventadas no século XIV ou XV. Armas biológicas no século XVI. Mudanças climáticas causadas pela industrialização poderiam estar em um estágio muito mais avançado e perigoso. A capacidade humana de destruição teria escalado junto com o conhecimento. Talvez esse mundo alternativo já tivesse passado por suas próprias guerras mundiais, suas próprias crises existenciais, apenas em épocas diferentes das nossas. E a outra questão fundamental: será que o progresso contínuo, sem interrupções, realmente teria acontecido? A história raramente é linear. Talvez, sem a Idade Média que conhecemos, outro tipo de crise teria surgido. Uma praga ainda pior que a peste negra. Uma guerra civil que fragmentasse o Império Continuado. Uma catástrofe ambiental provocada pela industrialização prematura. Ou talvez a própria estabilidade prolongada levasse à estagnação, à complacência, a uma sociedade tão conservadora e hierarquizada que suprimisse a inovação. Afinal, algumas das maiores mudanças na história vieram justamente de períodos de crise e reconstrução. Olhando para esse cenário alternativo em sua totalidade, é impossível não sentir uma mistura de fascínio e melancolia. Por um lado, pensamos no conhecimento perdido, nas vidas que poderiam ter sido salvas, nos avanços que poderiam ter acontecido. Por outro, reconhecemos que a história que vivemos, com todas as suas tragédias e desvios, também produziu coisas de valor imenso. A arte medieval, a arquitetura gótica, a filosofia escolástica, por mais que possamos criticá-las, são parte do patrimônio humano. E mais importante, as pessoas que viveram durante a Idade Média não eram apenas obstáculos no caminho do progresso, eram seres humanos completos, com suas vidas, amores, lutas e realizações. Mas talvez a lição mais profunda desse exercício especulativo seja outra. Ele nos mostra o quanto a história é contingente, o quanto ela depende de momentos específicos, decisões individuais, acasos que poderiam ter ido de um jeito ou de outro. A queda de Roma não era inevitável. A perda do conhecimento clássico não era necessária. O caminho que a humanidade seguiu foi apenas um entre muitos possíveis. E se conseguimos chegar onde estamos, apesar de 1000 anos de retrocesso e estagnação em partes do mundo, imaginem o que poderíamos ter alcançado sem essa interrupção. Ou, inversamente, talvez devêssemos nos perguntar se não há algo de valor justamente nos desvios, nas quedas e reconstruções,
nos caminhos tortuosos que testam e fortalecem a resiliência humana. Você acha que a humanidade estaria em um lugar melhor hoje se a Idade Média nunca tivesse existido? Seríamos mais avançados, mais sábios, mais humanos? Ou talvez exista algo essencial no processo de perder e redescobrir, de cair e se levantar, que torna a jornada humana significativa? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, e é justamente por isso que vale a pena ser feita.